Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Como eu sempre faço, antes de prosseguir aqui com o vídeo, quero falar com você aí que ainda não é inscrito, que não conhece o meu trabalho. Eu peço que você considere assistir esse vídeo. E se você gostar, se inscreva no canal, deixe um likezão aí para Angel e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você não gostar, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Ah, e não se esqueça também de ativar as notificações do canal. Assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E agora vamos para nossa história sobrenatural? Olá! Meu tio nos contou uma história que aconteceu com ele, que nos deixou ali, ó, de cabelos em pé. Certa noite, quando ele voltava do trabalho, o qual ele trabalhava até a meia-noite, ele descia em um ponto distante de casa. Nesse dia, estava chovendo muito e ele resolveu esperar passar a chuva. A mesma passou e ele estava vindo para casa por um caminho escuro. Se chamava Pedreira e na época tinha um pinheiro, onde há relatos de que uma noiva tirou a própria vida ali. Mas mesmo assim, o meu tio passou por ali. Quando ele estava na metade do caminho, ele percebeu que alguém estava vindo atrás dele e com pressa. Ele foi andando mais devagar para a pessoa passar na frente, mas a pessoa também foi diminuindo o passo. E aí ele começou a andar normalmente e a pessoa também. Ele não teve coragem de olhar para trás e começou a correr. E quem estava atrás dele também correu. Ai, meu Deus, eu tinha infartado aí. Voltando ao relato. Tinha uma cerca de arame para ele passar. E ele passou que nem viu. Quando estava chegando no asfalto e perto do pinheiro, ele resolveu olhar para trás. Diz ele que ele tomou um tapa no rosto, mas não viu ninguém. E até hoje ele não sabe quem deu aquele, ó, tapa no seu rosto, mas também nunca mais passou naquele caminho. Esse relato foi enviado anonimamente ao grupo do app vizinho Casos de Assombração. E aqui eu vou ler alguns comentários que eu também não vou identificar as pessoas, tá bom? Mas só para vocês terem uma noção de que esse relato não está sozinho. Olha aqui. Que horrível. Me arrepiei. Tá doido? Lembrou o relato da minha mãe, que disse que o irmão dela estava bebendo e ouvindo a música do Raul Seixas. Aquela, Eu Sou a Mosca. E ele cantando e ó, batendo palma. Minha mãe, deitada na rede ao lado, assim, na rede ao lado ali. Até que do nada ela levou um tapa tão grande que ela ficou tonta. Cruz credo. Relato de MH. Aqui tem mais um, ó. Meu tio também levou um tapa na cara e não sabe quem deu. Uma amiga da minha mãe já apanhou muito das entidades que ela servia, pois em um dado momento ela resolveu queimar as roupas que usava para receber essas entidades no centro, porque resolveu se converter ao cristianismo. Uma noite sozinha dentro de casa, ela apanhou muito, mas muito mesmo. Seu corpo ficou todo marcado. Passou um tempo e ela morreu. Sou cristã, mas não creio que
aquelas entidades a perseguiram e a levaram. Conheço pessoas que se entregaram, mas quando desistiram, depois de um tempo, foram perseguidas e algumas até enlouqueceram. Relato de SMS. É bem assim complicado essas histórias, né? Porque existe e como existe essas coisas. Hein? Imagina só! Você passando numa estrada, ouve passos, você diminui, o passo diminui, você corre, o bagulho corre atrás de você. Misericórdia! E aí, o que acharam desse relato? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E mais, se você tiver alguma história parecida, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Ficarei honrada em narrar aqui. Vou trazer mais um relato, olha. Meu primeiro contato com o sobrenatural aconteceu na década de 80. Não soube como lidar com a situação, muito medo e desespero. Década de 80, Zona Sul de São Paulo. Meu avô, por parte de pai, estava acamado já há algum tempo. E a minha mãe ajudava a cuidar dele, já que a minha avó também não estava muito bem. Um dia ele foi internado, ficou alguns dias no hospital e a minha avó sempre perguntava por ele. Infelizmente, dias depois ele não resistiu e faleceu. Na época, eles enviaram alguém lá do hospital para avisar em casa, pois não tinha telefone. Quando a minha avó acordou, ela chamou a minha mãe e disse: "Você tem alguma notícia da pessoa para me dar?" Minha mãe disse: "Ele está bem, ainda está no hospital." Minha mãe não queria contar para ela o ocorrido, com medo dela passar mal. Ela retrucou minha mãe e disse: "Não minta para mim. Eu quero saber a verdade. Eu já estou sabendo que ele morreu. Essa madrugada, ele veio aqui me avisar. Eu acordei com ele, tocando sanfona para mim. Meu avô era sanfoneiro de carteirinha e tinha uma sanfona bem grande que era a paixão dele. Aí não teve mais como esconder a verdade dela. Naquela época, as pessoas eram veladas em casa. O corpo chegava, ficava na sala, os vizinhos vinham, visitavam o dia inteiro. O corpo passava a noite na casa e no dia seguinte o carro funerário vinha buscar para fazer o enterro. Morávamos na mesma casa dele, que era dividida com um guarda-roupas encostado em um dos batentes da porta da sala. Eles moravam em 3 cômodos e a minha família nos outros 2 cômodos, com saída independente. Passado alguns dias da morte dele, os eventos começaram a acontecer. Eu tinha entre 14 e 16 anos de idade, não me lembro assim exatamente. Na primeira madrugada, eu despertei e comecei a ouvir passos na casa e a voz do meu avô sussurrando e me chamando pelo meu apelido, Du. Os passos vinham dos cômodos de onde ele morou. Eram pisadas fortes de sapatos da 752 da Vulcabras. Meu avô em vida só usava esse sapato. Aí já comecei a tremer embaixo das cobertas. Eu dormia junto com os meus outros 2 irmãos em um colchão no chão. Eu no meio e os outros, cada um do meu lado, assim, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Os passos e a voz sussurrando o meu apelido se aproximava de onde eu dormia. E de repente eu ouvi algo chacoalhando e depois o barulho de um fósforo riscando.
e em seguida ouvi cochichos, mas não entendia o que dizia. A tensão aumentava. Ficou ali cochichando por bastante tempo. Depois adormeci. Quando eu acordei, muito assustado, eu não contei nada para ninguém, porque eu achei que se tratava de um grande pesadelo ou algo assim. Até porque na época, para mim, morreu, acabou tudo. Chegou a noite seguinte, madrugada, eu despertei e o fenômeno se repetiu, seguindo o mesmo rito. Sussurro me chamando, os passos vindo até onde eu dormia e o barulho de uma caixa de fósforo chocalhando e um palito riscando, seguido dos cochichos. Meu desespero era grande, um calor danado e eu ali debaixo da coberta, suando e tremendo de medo. Comecei a chacoalhar os meus irmãos, beliscar os meus irmãos. E eles não acordavam, sabe? Parece que estavam anestesiados como pedra. E eu também não conseguia gritar. Aí eu tinha que desabafar com alguém e contar o que estava acontecendo. Fui e chamei os meus pais e falei: eu tenho que contar algo que está acontecendo de madrugada. Aí piorou, porque ninguém acreditou em mim. Eles disseram: imagine, você tá ficando louco? Quem morre não volta não, morreu, acabou. Para com isso. Aí eu fiquei mais desesperado ainda, porque ninguém ia me ajudar. Fui e contei para uma tia. Essa já acreditou, pois ela já tinha vivido experiências anteriores, algo parecido, barulhos de correntes sendo arrastadas na madrugada. Uma outra hora conto essa história. Ixi. Aí ela me disse para eu tentar perguntar o que ele queria. Mas o problema é que o meu medo era muito grande. Para se ter uma ideia, o meu medo era tanto que eu perdi até a voz. Eu só tremia e tremia e tremia. Meu coração, esse disparava que nem um tambor. E nesse meio tempo que ocorria esse evento, a minha avó, que estava acamada e tinha sido levada para a casa de uma tia, acabou falecendo. E aí a situação piorou. Além das pisadas de sapato, eu comecei a ouvir pisadas de chinelo arrastando. A minha avó usava aqueles chinelos de couro. Aí foi que eu quase surtei. Eu sei que esse fato me abalou muito na época, prejudicando até o meu dia a dia. Assim que a minha avó saiu da casa, essa minha tia, antes dela falecer, né? Tirou o guarda-roupas que dividia os cômodos e fez uma parede para dividir os cômodos e alugou a casa dos meus avós para uma mulher que foi morar lá sozinha, junto com o papagaio dela, e ficou só um dia na casa. Assim que a mulher mudou para lá, no dia seguinte, de manhã, a mulher chegou desesperada, chamou a minha mãe e disse: essa casa é assombrada. Tem alguma coisa nessa casa, ela disse. E completou: durante a madrugada eu acordei com as minhas cobertas sendo chacoalhadas 3 vezes. Assim, fupt, 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 3 vezes. O louro gritando, desesperado. E eu dei um grito: misericórdia, que diacho é isso? Levantei assustada, achando que tinha entrado alguém na casa. Vasculhei tudo e não encontrei nada.
Avisa a dona que eu estou indo embora hoje mesmo. Mas, por fim, depois de um tempo, os fenômenos cessaram, assim como começaram a parar. Eu não lembro exatamente, mas durou algo em torno de uns 2 anos. E nos mudamos de lá porque a minha tia queria vender a casa para pegar o dinheiro. Quando eu vejo a abertura para esse tipo de assunto, eu comento essa história. Tenho até receio de falar porque alguns não acreditam. E há uns 2 anos atrás, comentei com um vizinho. Quando eu contei os detalhes da caixa de fósforo chacoalhando e o fósforo riscando e os cochichos, ele me disse que, ao que tudo indicava, é que ele estava precisando de luz e estaria pedindo para eu acender vela e orar por ele. Mas aí eu pergunto, por que comigo? Não poderia aparecer para algum dos filhos dele? Mas depois desse evento eu passei por outros e percebi que eu tenho alguma sensibilidade para atrair esses tipos de fenômenos. Em outro momento, vou relatar outro, também mais recente, assim nas madrugadas, com fenômenos tipo barulhos de correria, passos para lá e para cá, móveis se arrastando, marteladas na parede, barulho de gente cavucando o chão e ataque durante uma oração. Enfim, essa foi a minha horripilante história. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí seus comentários. Estarei acompanhando anonimamente. Esse relato foi enviado também anonimamente para o grupo Casos de Assombração 2, lá no app Vizinho. E aí, aterrorizados? É de arrepiar, não? Alguém aí já passou por algo parecido? Conhece alguém que passou? Comentem aí, eu quero saber de vocês. Bora para mais um aqui? Esse é bem curtinho, ó. Minha mãe conta um relato, né? Que antigamente, em época de baile, ela e a prima voltando para casa, um rapaz todo de branco disse para elas não passarem pelo local. E aquele local que elas iam, sabe? Naquela direção. Quando ela olhou novamente, o cara havia sumido. E elas não passaram pelo local, sabe, né? Quem avisa, amigo é. E quem escuta pode se livrar de muitos dissabores. Aí no dia seguinte acharam um corpo no mesmo lugar em que as meninas iam passar. Então, aterrorizados, pensem, isso foi um livramento, né? O sobrenatural está em todos os lugares, mas nem todos conseguem ver. Eu creio que quem pode ver e até se desviar de algumas fatalidades é mesmo privilegiado, né? Pelo sobrenatural. E aí, aterrorizados, gostaram das histórias de hoje? Hoje é só relatos sobrenaturais, não é? E se você tem o seu, como eu já disse, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. E você que chegou agora, acompanhou o vídeo até o final, gostou? Então considere se inscrever no canal. Vem para minha alcateia, você também. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um likezão aí para ajudar o canal, sem compartilhar o vídeo, ativar as notificações do canal e o principal, não é? Voltem! Voltem sempre, pois eu estarei esperando vocês aqui, ó, com histórias de arrepiar.
Quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E quero agradecer também cada aterrorizado que sempre está aqui presente e não larga a minha mão. Hoje eu quero mandar um forte abraço para o Érico, que está sempre aqui. O Érico está sempre presente, nunca ausente. Forte abraço, Érico. Um salve, um abraço para o meu fiel escudeiro, o Francisco. E também a minha minha comadre do coração, Eliene. Beijo para todos vocês. Bem, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e também pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, antes de sair, se você quiser um salve, deixa aí nos comentários e no próximo vídeo eu estarei mandando um forte abraço para você. Fui!